Fala pessoal, tamo junto aqui para mais uma questão. A gente vai ter que falar qual desses: utilização da CPU, throughput, throughput, starvation. Qual desses não fazem parte do escalonamento de processo quando a gente está falando de sistema operacional? Então, na questão agora, simbora. O escalonamento de processo, ou seja, escalonamento de processo. Palavra-chave para grau de prioridade. Grau de prioridade nos processos. Só para entender mesmo. O escalonamento de processo. Aqui eu acho que era no escalonamento de processo, o sistema operacional SO. Complicado porque a gente que está imerso nesse meio sabe que SO é sistema operacional. Entretanto, o fato da banca escrever assim já é uma forma dela tentar fazer um pequeno filtro. Continuando. Utiliza alguns critérios. Beleza, quando a gente está falando no grau de prioridade, utiliza alguns critérios. A utilização da CPU, throughput, turnaround, starvation. Aí eu falo para vocês. Primeiro, a utilização da CPU está certa. Por quê? Meu objetivo é que a CPU, meu objetivo como engenheiro da computação, meu objetivo como usuário da máquina é que a CPU esteja sendo utilizada da maneira mais eficiente. Isso aqui se reflete em otimização, otimizar, garantindo que o máximo de dados passe, que o máximo de dados seja processado e que a CPU consiga cumprir a sua missão. Eu vou esperar da CPU a máxima produtividade. A CPU é uma máquina, eu espero que ela trabalhe o máximo possível. A CPU trabalhando o máximo possível vai me gerar os melhores resultados. Então, quando a gente está falando de escalonamento, justamente o grau de prioridade dos processos, eu estou preocupado em garantir a produtividade. Então, o escalonamento, sim, se utiliza da CPU. Throughput. Esse nome significa vazão. Deixa eu ver se tem algum mnemônico que eu poderia falar para os senhores. Throughput. Vazão. Vazão, na física, se trata justamente do fluxo, seja no caso aqui, no caso de informação ou... O nome certo seria palavras. Palavras por unidade de tempo. Throughput seria essa ideia da vazão. Palavras por unidade de tempo. E na mesma ideia que da CPU, eu espero que a vazão seja o máximo possível. Para quê? Como eu falei, escalonamento, grau de prioridade nos processos. Eu quero que meus processos sejam executados passando o máximo de palavra no menor intervalo de tempo, aumentando muito o meu throughput. Então, é necessário sim olhar para o throughput quando a gente está falando de critérios na utilização da CPU. Turnaround. O que seria? Isso aqui
se trata justamente turno around. Seria o momento que o processo é criado, na ideia de no momento que o processo é criado naquela grau de na hora que é requisitado para o processador ali. Aí tem aquela escalazinha de pronto, executando, bloqueado. Então, no momento que termina, vou falar assim. Pronto, tinha uma ideia. É do momento que termina menos no momento que é criado. Isso aqui é uma métrica. Isso aqui vai dar uma unidade de tempo. Isso aqui vai dar um ΔT, uma unidade de tempo. E essa unidade de tempo é justamente o turn around, que é justamente o que a gente quer saber. Quanto menor o intervalo de tempo entre o fim do processo e a criação dele, quer dizer que menos tempo esse processo passou na máquina. E meu objetivo com o escalonamento de processo é justamente que o processo passe a menor unidade de tempo na máquina. Então, turning around, sai fora. Quando a gente fala de starvation, é o processo de inanição. É quando a gente tem, por exemplo, um processo, uma política de escalonamento, uma política, por exemplo, Fish Job SJF. Fish Job Short. Menor trabalho primeiro. É uma política de escalonamento muito bom, só que ela trabalha sem preempção. Qual a consequência prática disso? Um processo, se sempre vai entrar primeiro os menores processos, os que têm o menor intervalo de tempo, acaba que alguns processos vão ficar em starvation. Com isso, perceba que quando a gente está falando de escalonamento de processo, a gente está falando critérios, a gente está trabalhando com o impacto direto. O impacto direto que a gente fala é justamente sobre a utilização da CPU. E um impacto direto, uma consequência direta. Throughput é o fluxo. Turnaround. Estamos falando ali do intervalo de tempo que o processo demora para ser executado. Quando nós falamos de starvation, a gente estamos falando de uma consequência. Muitas das é ruim quando acontece isso, depende do grau de prioridade. Realmente pode ser que para uma determinada necessidade não tenha problema deixar ali starvation, iniciar algum programa. Haja vista urgência de tal ocorrência. De toda forma, quando a gente está falando de critérios no sentido escalamento de processo, a gente está preocupado com um fator positivo, algo que agregue ativamente, não algo mais secundário, que poderiam ser
além do starvation, para crescer um pouco o conhecimento. Starvation, que seria a inanição, é quando tem, por exemplo, usei como exemplo Short Job Fish, ou seja, o SJF, mas existe outros, por exemplo, filas, é, Fishcom, Fish in, Fish out. Primeiro a entrar, primeiro a sair, e entre outros, na verdade. Outro, vou chamar assim, primeira consequência, não é primeira, né? Uma consequência do... Uma consequência negativa. Isso não é uma consequência negativa, não é um grau de critério quando nós estamos falando para escalonamento de processo. Não é um critério, é uma consequência negativa, mas não é um critério. Tem também o famoso deadlock. Deadlock é quando um conjunto de processos está esperando por um evento que só pode ser causado por outro conjunto. A figura que melhor representa essa aqui, ó. O processo A só pode... O processo A tem que ser executado para que o B aconteça, e para que o B aconteça, o C está esperando o B para que o C aconteça. E o A está esperando o C. O A espera o C para acontecer, o B espera o A e o C espera o B. E sendo um processo, ou como eu falei, um conjunto de processos. Aí acontece o que se chama de deadlock. E acaba que o processo não será executado. Outro problema comum. Condição de corrida. Condição de corrida. Corrida consiste... É um problema que acontece quando dois ou mais processos acessam os dados compartilhados simultaneamente e exige a exclusão mútua para evitar dados inconsistentes. Um exemplo que eu gosto de usar muito é no banco. É feito duas transferências exatamente ao mesmo tempo. Aí chega... Existem outras políticas, mas imagine que chega ali duas ocorrências exatamente ao mesmo tempo, como eu falo. Tá aqui, ó. Ocorrência A, ocorrência B. E tem uma região chamada seção crítica. Quando eles utilizam a seção crítica em comum, tanto o A quanto o conjunto de processo A como o conjunto de processo B, que eu estou representando aqui por dois processos somente, mas poderia ser o alfabeto inteiro. O A faz uma solicitação e o B faz uma solicitação. O tempo deles coincide. E aí? Aí acontece que, para que não dê consistência, já que a seção crítica só pode um por vez, seção crítica um por vez, para evitar inconsistência, aí é feito um bloqueio. Poderia ter utilizado várias arquiteturas, na verdade, mas não vou discorrer tanto. Outra forma de... Estou falando tudo isso: condição de corrida, deadlock, o SJF, fragmentação, seja ela
interna, interna ou externa. Qual a diferença entre as duas? Na fragmentação interna, eu tenho blocos. Aí vamos dizer que esses blocos são de tamanhos fixos. Aí numa locação contígua, por exemplo, cada bloco tem, vou dizer, 12 de espaço. Aí 12 unidades de medida, que seja. Aí envia-se um arquivo de 37 KB. Aí vai ficar. Esse arquivo de 37 KB vai ser dividido em 12, 12, 12, 1. O primeiro vai ser encaminhado, vai ocupar todo o espaço. O segundo arquivo vai ocupar todo o espaço. O terceiro arquivo vai ocupar todo o espaço. E o quarto arquivo vai ocupar um pouquinho do espaço, dando uma sobra de 11 KB. E esses 11 não poderão mais ser utilizados. E aí vai acontecer de vir outra necessidade, de outra necessidade contígua, outro arquivo. Aí outro arquivo vai, por exemplo, já que a gente falou que o cluster é de 12, aí o outro arquivo, por exemplo, pode ser de 27, aí vai funcionar algo parecido, 12, 12, aí dá 24, então o próximo vai ficar 3. Aí vai ter sobrando lá 12 menos 3, 9. Só que aí aconteceu isso. No primeiro bloco aconteceu isso. No segundo bloco. E tudo isso aqui ocasiona em fragmentação. Desperdício de espaço no disco. E quando acontece dentro do arquivo, dentro do próprio cluster, a gente chama de fragmentação interna. A diferença para a fragmentação externa. A externa é quando os espaços livres são pequenos. Funciona assim. Pegando aqui nosso mesmo exemplo. 12, 12, 12, 12 de espaço. E outro também, né? Dividimos aqui em 12, 12, 12. Aí queremos, isso aqui é a fragmentação externa. Aí queremos alocar um arquivo dessa vez, no caso 48 menos 1, 47, um arquivo de 47 KB. Aí beleza, eu consigo sim fazer o mesmo processo. Esse arquivo de 47 KB vai ser subdividido em 12, 12, fazer assim, 12, 12, 12, 11. E vai acontecer o processo semelhante ao que aconteceu na fragmentação interna, que é o que? O primeiro de 12 vai preencher todo o espaço, o segundo vai preencher todo o espaço, o terceiro vai preencher todo o espaço. Só que o último vai preencher quase todo o espaço. E vai deixar aqui um sobressalentezinho de 1 KB. Só que aqui na fragmentação externa, ele não vai jogar esse KB fora, ele vai guardar. Para quando outro sistema quiser fazer uma requisição, eu tenha um KB sobrando. Aí deixa lá guardado. Aí beleza. Foi o primeiro, agora a gente vai para o segundo. E para o segundo arquivo que a gente quer guardar, ele vai ter, por exemplo, 33.
Na mesma lógica, 12, 12. Aí o que sobra? 12, 12, 36. Falta 3, perfeito. 3? 23? Não, 13. Oh, meu Deus. 12, 12, 9. Isso. Aí vai seguir de uma forma bem semelhante. Vai ocupar todo o espaço. Vai ocupar todo o espaço. E vai sobrar aqui, no finalzinho, 3 KB. Perfeito? Aí, novamente. Isso aqui, numa grande escala, vai ficar com um bocado de espaços pequenos, sobrando vários espaçozinhos pequenos. E imaginando que depois de vários arquivos sendo alocados, aí a pessoa quer um arquivo de 1 GB. Aí esse espaço de 1 GB vai ser alocado num espaçozinho de 1 KB, num espaço de 3 KB, no outro espaço de 7 KB. Então vai ficar numa fragmentação realmente ruim. Por mais que isso seja ruim, por mais que isso seja uma preocupação, isso aqui não é um critério. Tudo isso aqui não são critérios de escalonamento, são cuidados a ser evitados, são políticas, são medidas, mas critério mesmo é quando a gente está falando de utilização de CPU, throughput, turnaround. Entendido, pessoal? Aproveitei também aqui a questão para fazer uma revisão. Uma curiosidade. Não é nem curiosidade, é importante saber. Os concursos podem perguntar: poxa, quem é que gera fragmentação interna e externa? Aí você vai ter que falar paginação. Por quê? Acontece que, ou melhor, na fragmentação externa, aqui é o contígua. Na contígua, o que acontece? Os arquivos excluídos, quando a gente acaba excluindo o arquivo, ou melhor, você tem aqui 4 blocos. 4 blocos inteiros. Enfim, até para ficar mais fácil, pode dizer assim. Tem lá a fita, né? O DVD lá, o espaço. 4 blocos. Aí tem uma alocação lá, contígua. E você utiliza 4 discos. 3 espaços. 3 clusters. Aí depois você vai lá e desiste. E decide apagar. Aí no que você apaga, você vai lá. Pronto, aí você apaga esses 3. Nisso que você apaga, você agora quer colocar outro de 5 contíguo. Só que o espaço antes era de 4. Agora você apagou e quer colocar um de 5. Sendo que antes já tinha sobrado 1. E acaba que, como nós estamos falando de um processo contíguo, ele não vai conseguir reaproveitar os 3 espaços anteriormente excluídos. Ele vai sempre em linha reta, ou seja, ele vai precisar buscar mais. Agora eu esqueci, se eu falei 4 ou foi 5, mas enfim. Se é aquele espaço, outrora, dedicado a 3, não me serve, eu preciso de 5, aí tem um espaço ocupado aqui, por exemplo, para um arquivo X, que aliás, Y, pode dizer, para o arquivo Y. Agora eu preciso de 5 espaços, ou 4 espaços, não lembro quanto foi que eu falei. Aí eu tenho que procurar. 1, 2, 3, 4. Aqueles 3 espaços vão ficar vagos. E eu, na minha alocação contígua, vou procurar outros 4 ou 5 espaços vazios. Clusters seguidos. Não são clusters separados, mas sim aquele blocão, aquele cluster grande que caiba todo o arquivo de uma vez. Nessa arquitetura, acaba que você vai desperdiçando pequenos espaços
como aqui foi três espaços, no caso, três clusters. Aí, outra hora pode ser 2 clusters, outra hora pode ser um cluster, e vai ficando vários pequenos clusters espalhados. Enquanto o conjunto de clusters seguidos juntos vão ficar tudo ocupado. Então, já que eu teria vários pequenos clusters espalhados, eu estaria com uma fragmentação externa. Já na fragmentação interna, seria quando você escolhe um tamanho de cluster e nisso que você está escolhendo a alocação da memória, o armazenamento da CPU, você coloca pequenas unidades fixas, né? Páginas de clusters, mesma coisa. E o processo não usa tudo, fica deixando espaços. Então, a fragmentação interna acontece principalmente por causa dos clusters, por causa das páginas. Se você dedica um cluster grande demais para servir de... Se você pegar um cluster muito pequeno, você dedicar um espaço muito pequeno, você vai causar retardo, porque você vai estar fazendo com que o processador trabalhe mais. E se você está utilizando clusters muito grandes, você vai causar fragmentação interna, porque vai acabar o arquivo e sempre vai ter uma lacuna faltando ser respondida, ou melhor, preenchida. E assim, pessoal, a gente termina essa aula. É uma aula um pouco grande, aproveitei mesmo, não vou mentir. Mas espero que vocês tenham entendido o que da questão, realmente, o que é, qual a importância, qual a relação da utilização da CPU com o escalonamento de processo, o que seria o throughput, que seria a ideia que eu falei da vazão, maior número de palavras por unidade de tempo, turnaround, que seria o tempo para finalizar, menos o tempo para iniciar, e eu quero que esse turnaround seja cada vez menor, enquanto o throughput eu quero que seja cada vez maior. E tem questões de prova que vão pegar nessa pegadinha, nesse jogo de palavra, perguntando se é melhor para o sistema ter quanto menor o throughput, melhor é, aí você vai dizer que é falso. Ou perguntando quanto maior o turnaround, melhor é, e você igualmente vai dizendo que é falso. Afinal, o turnaround eu quero que reduza e o throughput eu quero que cresça. Maior número de palavras sendo processadas por unidade de tempo e com os processos sendo liberados cada vez mais rápido. E é isso, pessoal. Depois dessa aula, peço apenas que você veja com calma, monte esse material de revisão. Siga dá aquela moral, curtindo, comentando, compartilhando. E no mais, não esqueça, você não está sozinho nessa caminhada. Você tem a mim, e assim que vou estar aqui junto com você, rumo à aprovação. E você tem muitos outros que estão nessa jornada. Você não é o único que está sacrificando, está todo mundo lutando junto. Ainda que você não conheça, mas saiba que quando você for aprovado, você vai conhecer seus irmãos de batalha. Então, continue na batalha, não é porque você não está vendo outras pessoas, ou então que seja. Apenas se apresente e faça o seu melhor. Chega lá e luta. E confie em Deus, acima de tudo. É dele que vem a força para você conseguir estudar. É dele que vem a sabedoria para montar uma boa estratégia. Confia no cara lá de cima e faça a sua parte. No mais, tamo junto, irmão. Um forte abraço. Tamo junto, irmão. Um forte abraço. E sigamos uma aprovação. Valeu, falou!